Olá, muito boa noite para você. Vamos aos destaques do Jornal da Fonte. Servidores administrativos de Aparecida suspendem greve e professores da Prefeitura de Goiânia ameaçam cruzar os braços. Homem de 90 anos cai em cisterna ao tentar ajudar a filha. Erosão ameaça a segurança de quem utiliza anel viário em Aparecida de Goiânia. Trote em Calouros da PUC Goiás termina com briga e uma pessoa fica ferida. E você confere ainda uma entrevista sobre racismo. Jogador do Cruzeiro foi vítima de preconceito no Peru. A ação da torcida foi repudiada em todo o Brasil. Sexta-feira, 14 de fevereiro de 2014, o Jornal da Fonte já está no ar. Um idoso caiu em uma cisterna hoje. Ele tentava resgatar a filha que também caiu no poço. O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência. O aposentado Francisco Domingues de Mesquita, de 89 anos, e a filha dele, Abiail Francisco de Mesquita, de 54, foram vítimas de um acidente ocorrido na casa onde moram, no Jardim América. Os dois caíram em uma cisterna desativada de aproximadamente 3 metros de profundidade no quintal da residência. Ambos foram resgatados por equipes do Corpo de Bombeiros, chamadas por vizinhos. Abiail Mesquita foi a primeira a cair. Ela colocava roupas no varal quando a tampa da cisterna, feita de cimento, ruiu. Ao ver que a filha havia caído, Francisco Mesquita foi ao socorro dela. Quando chegou próximo à antiga cisterna, ele também sofreu uma queda. E o senhor Francisco passou pelo Hugo e já teve alta. Já a filha dele também passou pela unidade e foi constatada fratura em uma das pernas. O estado de saúde dela é irregular e por isso ela foi encaminhada para um hospital da rede privada. Jovens de 12 a 18 anos que estão cumprindo no mínimo 6 meses em medidas socioeducativas de liberdade assistida poderão fazer parte do projeto Torcida Organizada. A ação é desenvolvida pela Secretaria de Assistência Social da capital em parceria com 53 entidades governamentais e não governamentais. A reunião aconteceu na sede da SEMAS, em Goiânia, e contou com a presença de entidades ligadas ao setor público e privado. Na ocasião, foi apresentado o projeto Torcida Organizada, que tem como objetivo ressocializar adolescentes que cometerem atos infracionais durante partidas de futebol. A importância desse projeto é que os adolescentes de 12 a 18 anos que tiverem cometido ato infracional e tiverem cumprindo medidas socioeducativas, lógico, aqueles que se envolveram em problemas de torcida organizada. De acordo com a coordenadora do projeto, esse tipo de ação já foi realizado no passado e apresentou resultados positivos. Tem uma estatística boa são acho que 10 adolescentes, 8 adolescentes estão no mercado de trabalho até hoje. A maioria deles aceitou a profissionalização e alguns, cerca de 5, se eu não me engano, foram incluídos, estão ainda sendo acompanhados em questão de saúde por causa de envolvimento com droga, mas estão em acompanhamento. Então a estatística é muito melhor do que o do acompanhamento que a gente realiza hoje, que a gente já está lutando para melhorar. Não existem estatísticas contendo o número de menores apreendidos cometendo atos ilícitos nos estádios. Segundo o diretor da Federação Goiana de Futebol, é grande o número de jovens que se envolvem em brigas durante os jogos. A grande maioria que brigam no estádio são menores. Eu acho que aqui está a campanha da CIMA, do Juizado, da Juventude, o nós do futebol temos que colaborar. Enfim, toda a sociedade tem que participar, para que possamos aí, não amanhã só o torcedor cobrar, ou então dizer, eu não vou estar porque tem briga, mas também cada um tem que fazer a sua parte. Os menores que forem apreendidos cometendo atos infracionais nos eventos futebolísticos irão cumprir medidas socioeducativas em dias de jogos de futebol. Estarão dentro do centro de referência e uma hora depois que eles vão sair. Então, esse trabalho não é só com adolescente, é também com seus pais. Então, por isso a importância, e nesse período que eles estiverem no nosso centro de referência, eles participarão de várias atividades. Vamos acompanhar agora informações de alguns fatos policiais que marcam a tarde desta sexta-feira. Quem traz detalhes é a repórter Cristiane Rodrigues. Boa noite, Cristiane.
Boa noite, Segismar. Boa noite, você que está em casa. Um homem foi morto hoje após assaltar vários comércios no setor Veiga Jardim 4, em Aparecida de Goiânia. A polícia está investigando a autoria do homicídio e o corpo foi encaminhado ao IML. E hoje à tarde, um homem foi atropelado por uma moto na rua C-137, no Jardim América. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, ele bateu a cabeça no chão e está com traumatismo crânioencefálico moderado. Ainda não se tem informações sobre a saúde dele. Ok, Cristiane, muito obrigado pelas informações. Daqui a pouco você volta. E a operadora de caixa Mara Rúbia, que foi agredida pelo marido em agosto do ano passado, foi submetida hoje a uma cirurgia. Segundo o médico responsável pelo tratamento, ela deve ter boa parte da visão recuperada. O médico oftalmologista explica que essa cirurgia foi proveniente de um bom resultado na recuperação de Mara Rúbia após a segunda intervenção. Como ela apresentou uma boa recuperação e a retina permaneceu no local, a gente programou a retirada dessa substância, já que ela atrapalha também a enxergar. E além disso, a gente fez uma limpeza na frente da retina de todas as membranas inflamatórias consequente ao trauma e do sangramento que ela tinha. Dessa maneira, a gente conseguiu deixar toda a anatomia ocular de forma íntegra para ela ter uma boa visão. Mara Rúbia já recuperou 90% da visão do olho esquerdo. A previsão é que em 2 meses Mara Rúbia recupere até 80% da visão. Como consequência dos traumas, ela deve ter miopia e astigmatismo, mas usando óculos de grau, ela irá enxergar normalmente. Usando um óculos, fazendo essa correção visual, a gente já tem uma recuperação de visão do olho esquerdo de 90%. E a gente espera que do olho direito, pela morfologia em que se encontrava o olho na hora da cirurgia, uma expectativa de recuperação em torno de 80%, 85%. A operadora de caixa foi torturada e teve os 2 olhos perfurados pelo ex-marido no mês de agosto do ano passado. De lá para cá, ela já passou por 3 cirurgias. Wilson Bicudo foi autuado por homicídio triplamente qualificado e permanece preso. As manifestações racistas que ocorreram na última quarta-feira contra o jogador Tinga do Cruzeiro em uma partida realizada no Peru pela Copa Libertadores da América traz mais um lamentável capítulo envolvendo preconceito racial. A cada vez que o jogador participava de um lance na partida, os torcedores peruanos faziam sons e gestos imitando o macaco. E para falar sobre o racismo está conosco a secretária municipal de Políticas para a Promoção da Igualdade Racial, Ana Rita de Castro. Secretária, boa noite, é um prazer recebê-la aqui no Jornal da Fonte. Prazer estar aqui e poder discutir mais essa questão que é altamente complexa em nossa sociedade. Na opinião da senhora, o preconceito racial é o maior preconceito hoje existente no Brasil? O preconceito racial hoje no Brasil, ele é uma questão estruturante das desigualdades que nós vivenciamos. O racismo é uma perversa consequência ainda do período colonial escravista. Então percebemos que as consequências desse período ainda hoje se manifestam na inferiorização da população negra, da população indígena, e eles se manifestam em dados como alto índice de violência vivenciado hoje pela população negra, os menores índices de escolaridade e até de acesso ao mercado de trabalho e diferenças salariais que são gritantes. A senhora acredita que as políticas que têm sido aplicadas, temos aí a política de cotas que é muito polêmica, né? Acaba dividindo opiniões. A senhora acredita que ao longo desses anos, principalmente nos últimos 20 anos, as políticas foram eficientes ou o Brasil ainda é considerado um país muito racista? O Brasil ainda é um país muito racista. Contudo, a diferença é que hoje o poder público brasileiro, desde 2002, vem assumindo a responsabilidade por superar essa situação que causa em nosso país violência, que causa morte, que causa doenças. Então, hoje, nós temos
uma política nacional de promoção da igualdade racial. Em 2010, nós tivemos aí a promulgação do Estatuto da Igualdade Racial, que é um importante instrumento que vai orientar estados e municípios a implementarem ações que visem a superação do racismo. A senhora é a favor ou contra as cotas universitárias voltadas para os negros? As cotas, elas se constituem um importante instrumento para a superação do racismo e a exclusão da população negra das universidades. Então, hoje, as cotas, elas fazem parte de uma série de políticas que nós chamamos de políticas afirmativas, que visam, então, oportunizar que jovens negros da periferia, de baixa renda, tenham acesso a uma instituição que durante décadas, Segismar, infelizmente, atendeu a praticamente uma só classe social e um grupo social. Então, as cotas, elas vêm oportunizar e democratizar o acesso à universidade pública. Então, na opinião da senhora, as cotas, elas vêm a fazer justiça de algo que foi feito que não foi feito no passado para os negros, oportunidade que eles não tiveram e que agora podem vir a vigorar com as cotas universitárias. Com certeza. Nós acreditamos que as cotas, elas são uma política altamente eficiente, inclusive utilizadas em outros países, para corrigir distorções históricas, problemas gerados, por esse período colonial escravista que segregou, que excluiu, que silenciou a população negra, a população indígena, colocou em patamares de inferiorização, de espaços subalternos, inclusive geográficos dentro da cidade. Então, a gente vê que os primeiros bolsões de pobreza, de favela, são as ocupações feitas pela população negra pós o período colonial. Então, as políticas afirmativas, assim como as ações previstas no Estatuto da Igualdade Racial, visam aí a gente corrigir ou mesmo atenuar uma situação que foi criada, e não era reconhecida anteriormente pelo poder público, pelo Estado. Hoje o Estado reconhece o racismo como um problema e coloca aí uma ampla discussão e ações de políticas públicas que visam a gente superar esses problemas. Que tipo de ação que a senhora pode nos relatar que a Secretaria de Igualdade Social tem realizado? Inclusive, eu queria saber se vocês realizam ações nas escolas. Nosso trabalho na Secretaria de Igualdade Racial é executar, bem como articular e integrar ações de promoção da igualdade racial no município de Goiânia. Então, o prefeito Paulo Garcia, ao criar a secretaria, nos deu essa competência de realizar ações. As nossas ações, elas são focadas no âmbito de resgatar a identidade negra, bem como promover a valorização dessa cultura. Então, o nosso trabalho, ele está muito voltado a ações educativas e culturais visando a superação do racismo. Inclusive, isso aqui é um material que a gente elaborou na Secretaria o ano passado, amplamente discutido, fizemos várias palestras, oficinas nos bairros, discutindo aí o racismo, a questão racial e colocando a responsabilidade pela superação do racismo de todos nós. É uma responsabilidade de toda a sociedade, porque o racismo, ele traz aí malefícios para toda a sociedade. Então, todos nós, independentes da cor, da etnia, temos a responsabilidade de promover ações que promovam a superação do racismo em nossa cidade. Realmente um episódio lamentável que a gente deseja não ver mais acontecendo. Todos nós somos iguais, é uma bobagem. Nós conversamos sobre essa bobagem que é o racismo, mas que é importante a gente poder disseminar acerca do assunto com Ana Rita de Castro, secretária municipal de Políticas para a Promoção da Igualdade Social da Prefeitura de Goiânia, racial, melhor dizendo. Muito obrigado pela sua participação e pelos esclarecimentos. Obrigada, nós agradecemos e nos colocamos à disposição, colocamos a Secretaria à disposição. Quem quiser nos procurar pelo 3524-2356 pode obter maiores informações, assim como também pelo telefone 156 da Prefeitura de Goiânia. E as drogas são um problema que desafiam as forças de segurança. E Goiás é um dos estados que mais lida com o problema devido à sua localização.
Enquanto as apreensões de entorpecentes se multiplicam, famílias sofrem com as consequências do vício de parentes. Este homem tem 3 filhos, que, de acordo com ele, foram criados com amor e seguindo os ensinamentos bíblicos. Mas, apesar da referência positiva que tinha, há 10 anos o caçula caiu no mundo das drogas e, mesmo com os esforços da família, ainda não se reergueu. O usuário, ele sempre depende e precisa de uma atenção maior. E isso é que eu tenho feito a toda a minha família, mas ele em especial. Agora fugiu do meu controle, porque eu não dou conta de andar atrás dele e fazer ele andar pelos caminhos corretos da vida. Este psiquiatra explica que o drama da família de seu Cláudio se repete em muitos lares brasileiros, por conta da facilidade que os jovens encontram para adquirir drogas. Para o profissional, o problema abrange toda a sociedade e necessita tanto da atenção do Estado como da família do dependente. A família tem que aprender a lidar com essa situação. Porque muitas vezes a família faz o quê? Expulsa a pessoa de casa, briga, né? Assim, isso favorece muitas vezes com que ele fique mais no meio do uso de droga. Sendo a figura do traficante a responsável por todo esse desajuste social, o governo de Goiás intensificou o policiamento preventivo, sendo que apenas os batalhões do Comando de Operações de Divisas, o COD, e a Rotan apreenderam mais de 7 toneladas de drogas somente em 2013. De acordo com o coronel, a corporação agora está focada em combater ao pequeno traficante, o que por um lado deve dificultar o acesso à droga por parte do dependente e por outro tende a tornar mais difícil a ação dos grandes distribuidores. Já foi providenciado esses levantamentos de onde essas bocas de fumo estão atuando. Nós iremos inquietar. A determinação é inquietação. Abordar, até que essa boca de fumo seja fechada e ele migre de local, ou ele pare de exercer a sua função. Em 2012, apenas o número 197 da Polícia Civil registrou mais de 4.600 denúncias referentes ao tráfico de drogas, estando o setor Pedro Ludovico, o Jardim Novo Mundo, o Jardim Guanabara e o Conjunto Vera Cruz no topo deste ranking. O delegado Eduardo José explica que a polícia tem tido muito trabalho por conta da localização geográfica de Goiás, que está no caminho do escoamento da produção vinda do Paraguai, Peru e Bolívia. Ele informa ainda que no ano passado foram cumpridos 236 mandados de prisão por tráfico, sendo 191 contra homens e 45 contra mulheres. No mesmo intervalo de tempo, a DENARC e seus GENARCs apreenderam mais de 14 toneladas de entorpecentes. Goiás é o coração do Brasil, na região centro-oeste, estratégico ponto de armazenamento e distribuição para as outras regiões. Então, nas investigações, observamos que droga chega no estado de Goiás, do Paraguai, Bolívia, Colômbia. Essa droga é distribuída para Tocantins, Bahia, Distrito Federal, Rio Grande do Norte e outros estados. E aqui está o cofre da DENARC, com mais de 9.000 quilos de drogas, esperando para ser incinerada, o que depende de ordem judicial, que às vezes chega a demorar até 3 anos para sair. Professores e funcionários administrativos da rede estadual e municipal de educação estão insatisfeitos com as condições de trabalho e remuneração. Eles admitem a possibilidade de greve nos próximos dias. Uma paralisação dos trabalhadores em educação na manhã desta sexta-feira veio seguida de uma assembleia da categoria. Em pauta estavam o pagamento da database e o reajuste salarial prometidos pelo governador Marconi Perillo no ano passado. Nós temos a questão do retroativo, a questão do piso nacional dos trabalhadores e que ainda não foi ventilado nenhuma proposta para ir para a Assembleia Legislativa para ser aprovado, e a questão também da nossa pauta quando findou a greve e que o governador do estado de Goiás não cumpriu absolutamente nenhum ponto daquilo que se referia aos ganhos de fato da nossa categoria. A paralisação servirá como um alerta para o governo do estado. Caso as reivindicações não sejam aceitas, é possível que a categoria entre em greve novamente. Nós não vamos descartar essa possibilidade, nós trabalhamos também com essa possibilidade. E após 3 dias de ocupação, os grevistas da área administrativa da Rede Municipal de Ensino de Aparecida de Goiânia deixaram o plenário da Câmara de Vereadores. A decisão foi tomada depois que o prefeito Maguito Vilela acenou com a possibilidade de receber os líderes do movimento na próxima terça-feira.
Uma erosão às margens do anel viário em Aparecida de Goiânia cresce e coloca em risco motoristas, pedestres e ciclistas que transitam pelo local. Eu estive na região e a situação é realmente muito preocupante. O jornalismo da Fonte TV está no anel viário, no sentido BR-153, para mostrar aqui a situação do córrego Saltador, nas imediações no bairro da Pampulha. A gente percebe ali um pedaço da massa asfáltica que se formou justamente com essa erosão. E aqui na parte já de dentro do buraco, a gente percebe que as manilhas da rede pluvial, elas estão desemendadas. Sem contar que a erosão tomou conta aqui do local. E a situação aqui é de grande perigo. Andando por aqui tem que ter muito cuidado porque, olha só, o rompimento aqui ele é iminente, pode acontecer a qualquer momento. Ó. Então o perigo aqui é completamente aberto, exposto. E a principal preocupação, além da questão ambiental, é para os motoristas que não conhecem a região e principalmente motociclistas ou até mesmo bicicleteiros que passam aqui à noite. O senhor passa sempre aqui nas margens da BR-153, próximo dessa cratera? Todos os dias, todos os dias. Como é que está sendo? É um perigo danado, né? Super perigoso, principalmente quando chove. O movimento aqui é muito brusco no período mais de manhã e agora no pico da tarde, agora para ir embora. Essa cratera está aberta há um bom tempo, né? Tem, muito bom tempo. A gente passa aqui todo dia. É muito perigoso. Realmente é um perigo constante. A Secretaria de Infraestrutura e Obras de Aparecida de Goiânia informa que já solicitou à Agência Goiana de Transportes e Obras Públicas responsável pela via que tome providências quanto ao problema. Quanto à parte estrutural, nossa produção não conseguiu contato com responsáveis pelo órgão. De volta aqui no Jornal da Fonte com mais informações, a repórter Cristiane Rodrigues. Boa noite, Cris. Boa noite. Uma agência bancária foi roubada na madrugada desta sexta-feira em Pirenópolis. Segundo informações da polícia, uma quadrilha composta por 12 pessoas renderam um gerente e a família dele em sua casa e os mantiveram ali detidos como reféns. Apesar do susto, o gerente e sua família passam bem e a agência bancária permaneceu fechada hoje durante o dia todo. E agora nós vamos ver imagens de estudantes que se reuniram ontem à tarde na Praça Universitária para poder aplicar trotes em calouros. Durante a manifestação deles, durante ali os trotes, um dos rapazes teria se recusado a participar e onde foi gerada aí uma confusão, houve briga, houve um tumulto. E hoje, a PUC Goiás divulgou uma nota informando que condena todo e qualquer tipo de manifestação que atinja o aluno. A faculdade proíbe este tipo de movimento que viole a liberdade individual ou exponha o colega em situação humilhante. Tudo indica que o contexto da briga tenha sido motivado por um aluno que se recusou a participar do trote, o que gerou essa confusão. Conforme nós estamos vendo aí agora nas imagens, segundo a assessoria da PUC, a faculdade adota as medidas possíveis para evitar que as manifestações possam ferir o verdadeiro espírito acadêmico. Volto com você, Segismar. Obrigado, Cristiane. E o consumismo infantil é um problema que atinge pais, educadores, autoridades e tem sido tema de várias palestras e conferências educacionais. Visando levar mais informações para a sociedade, o governo federal lançou em 2012 uma cartilha sobre a relação entre consumismo infantil e sustentabilidade, com dicas e sugestões para pais e educadores. E para saber mais informações sobre o consumismo infantil, eu converso agora com o psicólogo e especialista em comportamento do consumidor, Cristiano Coelho. Professor, boa noite, é um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Boa noite, Segismar, boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Bom, o senhor, além de professor, é doutor na área. Eu queria saber do senhor a partir de que momento, de que idade a criança já começa a desenvolver os instintos para o consumismo? Bom, na verdade começa bem cedo, né? Pouco após o segundo ano de vida, né? Entrando já no terceiro ano, a criança já começa a apresentar, não só em termos de compras de produto, mas uma influência muito grande sobre seus pais em termos de aquisição de qualquer coisa, seja dentro do seu lar e seja fora dele. Então, a partir dos 3 anos, isso já começa a ficar mais contundente. Já começa cedo, né, professor doutor? Agora, quais são os fatores que mais estimulam aí o consumismo infantil? Nós temos, Segismar, um grande conjunto de fatores, né? Primeiramente, fatores culturais e econômicos que acabam influenciando bastante,
querendo ou não, nós vivemos numa sociedade que é uma sociedade de consumo e a todo momento, a todo dia, nós vemos o noticiário aí lotado de questões vinculadas à necessidade de aumentar o consumo. Isso não fica só entre os adultos, isso acaba também permeando as próprias crianças, porque elas acabam também interagindo com seus pais que têm que comprar ou que são convencidos, né, culturalmente de que tem que comprar. Junto a isso, nós temos também a própria publicidade, que acaba sendo uma das grandes fornecedoras de informações. Eu não diria que ele é o vilão, eu diria que se nós fôssemos dizer que há um vilão, o vilão é o pai, porque o pai é aquele que é o principal responsável em estabelecer qual que é o padrão de consumo que deve ser tido pela criança, né? Dentro daquela relação entre o que é necessário, o que a criança precisa e aquilo que ela quer, quem tem essa relação mais direta é o pai. É óbvio que há um conjunto de dificuldades dentro de uma situação em que a criança ela é bombardeada num canal de televisão, por exemplo, ou mesmo num passeio no shopping, com produtos de diversas marcas, apresentando diversos personagens, que são aqueles personagens que são os seus ídolos, né? E vendo produtos também que são utilizados também pelos seus ídolos. Para finalizar, nosso tempo estourou, professor. Existe uma diferença ao se vincular publicidade na TV aberta para atingir a grande massa dos comerciais feitos para a TV a cabo, para a TV por assinatura, de uma maneira geral? Bom, de uma maneira geral, nós vemos que os comerciais que são veiculados na TV fechada, eles são mais elaborados e, além disso, nós temos o fato de termos canais que são direcionados para a criança, nós temos uma intensidade e uma frequência muito maior. O que é importante em um caso como esse aí é que os pais possam utilizar do seu precedente de estabelecer regras sem usar punição, sem usar de agressão física com seus filhos, sobre troca de brinquedos, sobre a realização de atividades que se relacionem à aquisição daqueles brinquedos, para que a gente não crie uma criança que chegou na porta do supermercado ou chegou na vitrine de uma loja e ache que que os pais têm a obrigação de lhe fornecer aquele presente. Bom, nós temos mais alguns instantes, já que o tema é de suma importância. Que tipo de dicas que o senhor poderia deixar aqui para os pais? Eu acho que a principal dica, Segismar, é que os pais eles não se deixem ser também levados totalmente pelo querer da criança, né? Há que ter uma determinada, uma boa medida entre aquilo que eu preciso dar para o meu filho e aquilo que o meu filho realmente está procurando. É óbvio que se nós pensarmos, né, socialmente a criança ela vai ver os seus colegas, ela vai ver os seus amigos na escola e mesmo na rua com determinados produtos e ela pode também ser submetida inclusive a bullying por isso, né? Quando ela não tem aqueles produtos. Mas se nós pensarmos em ações mais amplas, né? O governo tem que estabelecer esse tipo de ações dentro da escola. A escola não pode ser um shopping center, ela não pode se utilizar desse tipo de comprometimento com o consumismo, tá? Ela tem que ensinar um consumo consciente e os pais também tem que conseguir estabelecer relações entre o brincar, as consequências, reduzir o tempo da televisão, que o próprio IBGE já mostrou que ele está em torno de 5 horas e 5 horas e meia, o que é basicamente complicado. Muito bem, esteve conosco aqui no Jornal da Fonte, Cristiano Coelho, psicólogo, professor e especialista em comportamento do consumidor. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço e sempre à disposição. E para quem deixou o recadastramento biométrico para o fim do prazo, que se encerrou hoje, o dia foi de muito desgaste. As filas testaram a paciência e a resistência daqueles que deixaram a obrigação para a última hora. Segundo o coordenador geral da biometria, o grande número de eleitores em busca do recadastramento já era esperado. Para isso, foi organizado o sistema de senhas. No cartório eleitoral, no setor Araguaia, a distribuição das senhas aconteceu até às 18 horas. E aí o atendimento das pessoas com senha segue até o último eleitor. Temos tempo precioso para isso e a gente viemos do trabalho agora, estou cansado e olha o tamanho dessa fila aqui, que vai dar quase 3 quilômetros de fila. Eu vim pretendendo que tinha tumulto, mas eu achava que era bem menos, né? E o Jornal da Fonte vai ficando por aqui. Nós voltamos amanhã. Na sequência, você fica com o programa Na Marca do Pênalti. Uma excelente noite e até lá.